Independência e Dom Pedro I. Pressionado pelas vitórias de Napoleão Bonaparte, o rei de Portugal, Dom João VI, veio com sua corte para o Brasil, 1808. A permanência do rei foi motivo de muitas modificações econômicas e sociais no nosso país. Com isso, tornou-se mais forte o desejo de independência do povo brasileiro. Ao retornar a Portugal, Dom João VI deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente. A Revolução Portuguesa de 1820, motivo do retorno de Dom João VI, não demorou a revelar sua intenção de fazer o Brasil voltar à condição de colônia, sufocada pelas exigências de Lisboa. Após essa revolução, organizou-se em Portugal uma assembleia, as Cortes, que limitava o poder real. Esta assembleia procurava diminuir a autoridade de Dom Pedro e retirar os privilégios concedidos ao Brasil. A administração das nossas províncias era realizada por juntas governamentais que se submetiam às ordens de Dom Pedro. As cortes decidiram transferir para si a autoridade sobre essas juntas. Com isso, pretendiam eliminar a unidade entre as províncias, enfraquecendo o reino. Além dessa, outras iniciativas foram tomadas pelas cortes para controlar o Brasil. Tais ordens abalaram o ânimo dos brasileiros, que, apesar do poderio militar português presente em nosso território, passaram a protestar abertamente contra as resoluções das cortes. Como a presença de Dom Pedro no Brasil era um impedimento à realização dos interesses das cortes e um estímulo à independência, recebeu ele ordens de Portugal para entregar o poder a uma junta, retornando imediatamente ao seu país. Agindo com rapidez, um grupo de patriotas conseguiu colher assinaturas para impedir que Dom Pedro deixasse o Brasil. Recebendo o documento em 9 de janeiro de 1822, concordou com a célebre frase: "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Este dia se tornou conhecido como o Dia do Fico. A desobediência do príncipe às cortes portuguesas denunciava claramente a sua aceitação aos ideais brasileiros. No mesmo mês de janeiro de 1822, organizou-se um ministério, onde se salientou a figura de José Bonifácio de Andrada e Silva, que passaria à história como o patriarca da independência. Título amplamente merecido pelo seu trabalho e influência que exerceu junto a Dom Pedro, em busca de nossa emancipação. Vários acontecimentos foram se registrando, e cada vez era mais evidente a emancipação brasileira. Em maio, Dom Pedro recebeu o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Em São Paulo, registravam-se desentendimentos entre os membros da junta governativa, o que exigiu a presença de Dom Pedro. Em seu lugar, ficou sua esposa, Dona Leopoldina, a quem a ideia de independência do Brasil muito agradava. Em janeiro, chegaram ordens severas de Portugal, tirando a autoridade do príncipe e ameaçando os que não haviam obedecido às ordens anteriores. Reuniu-se o Conselho de Ministros no Rio de Janeiro, sobre a presidência de Dona Leopoldina. Resolveu-se que era chegada a hora de emancipação. As notícias foram enviadas a São Paulo e recebidas por Dom Pedro, que retornava de Santos. Às margens do Ipiranga, Dom Pedro relatou os fatos aos demais participantes da viagem, dizendo-lhes: "É tempo. Independência ou morte, estamos separados de Portugal."
Era o dia 7 de setembro de 1822. Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi coroado, no Rio de Janeiro, Imperador Constituinte do Brasil. Dom Pedro I nasceu em 12 de outubro de 1798 e seu nome completo era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon.